eu queria compartilhar com vocês no livro de Deuteronômio. Você não precisa abrir a sua Bíblia, não. A gente dispõe aqui de um recurso e você pode acompanhar o que vai ser lido aí do seu monitor mesmo, da sua tela. Tá bom? Deuteronômio, capítulo 5, a partir do verso 26. Então, é Deuteronômio 5, verso 26. Está pronto aí, né, Cris? Vamos lá. Vamos à leitura. Pode alguém ouvir a voz do Deus vivo, falando no meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor, nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo o que o Senhor, nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu ao pedido que vocês me fizeram e disse: ouvi o que os israelitas lhe disseram, e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Queridos, eu queria compartilhar com você aqui da palavra. Eu separei um tema. Você deve ter visto já na descrição da nossa live aqui. Esse tema, essa frase eu trouxe ontem para os jovens, e é o tema hoje do que eu gostaria de conversar. Quando a crise aparece, é o nosso tema. Quando a crise aparece, o que está dentro de nós aparece também. Essa frase é atribuída a Miguel Castilho, não sei quem é, eu acho que não é brasileiro, mas ele recebeu essa inspiração aí. Então, vou repetir o nosso tema. Quando a crise aparece, o que está dentro de você aparece também. Quando a crise aparece, o que está dentro de mim aparece também. Bom, o texto que a gente leu é um texto bem curioso, bem interessante. Você deve saber que o livro de Deuteronômio, ele é marcado por ser a repetição das leis. Ler de uma vez só, ou de forma rápida, intensa, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nossa, como é bacana a gente ler essa dinâmica aí do povo de Israel. O povo de Israel nascendo, o povo de Israel tomando corpo, se desenvolvendo, é muito bacana. E o livro de Deuteronômio é uma repetição. Então, o que está acontecendo aqui, esse texto que a gente acabou de ler, é uma repetição. Moisés está lembrando de uma coisa que aconteceu lá atrás. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Êxodo 19, versículo 16. Diz assim, na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, todos parados ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Agora a gente vai pular lá para o capítulo 20 de Êxodo ainda.
no capítulo 20, versículo 18. Ainda o mesmo evento, né? A história aconteceu, foi dito, foi lido os 10 mandamentos, nesse momento, nesse intervalo, Deus falando e tudo acontecendo, e nessa hora Deus fala dos 10 mandamentos, tá? E aí o povo volta a se manifestar, ou Deus se cala e volta ao cenário ali do entorno. Então, no verso 20 do capítulo, verso 18 do capítulo 20. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los, e para que o temor a ele os impeça de pecar. Bacana, né? Então é esse evento que Moisés está relembrando aqui no texto que lemos de Deuteronômio. Veja, toda uma dinâmica, todo um cenário, coisas... É filme, né? A gente vê cena de filme e a maioria das pessoas talvez traga as imagens, né, daquela série, daquela novela que passou na Record, retratando tudo isso, que ajuda as pessoas a visualizarem e imaginarem, né, esse tal evento extraordinário que aconteceu na história de Israel. É curioso que você vê um povo dizendo: não deixa Deus falar com a gente, não, fala com você. Havia todo ali lendo Êxodo, a gente vê que há toda uma intenção didática, pedagógica de Deus. Toda manifestação, monte tremendo, fumaça, luz, estrondo, tudo aquilo era para trazer temor. Aquele povo estava ouvindo Deus falar com eles. Deus estava falando com eles. Eu regalei o olho aqui, eu tenho que me policiar com esse olho, né? Deus estava falando, não tinha ninguém intermediando nada, era o próprio Deus, todo o povo ouvia Deus falar. Conclusão: nós vamos morrer. Foi a conclusão que o povo chegou. Porque Deus tão santo, nós tão pecadores, não ia morrer. Fala você, Moisés, com a gente, por favor, que a gente não morra. Fala com você, Moisés, para que a gente não morra. Tentaram pegar minha água aqui. Você quer beber água? Não, eu quero essa aqui. Acontece, gente, acontece. A gente está aqui. Irmãos, eu tento me colocar no lugar desse povo aí. E chama muita atenção da gente que o povo de Israel, nesse contexto, ele foi marcado por outras coisas. E a gente leu no verso 28 da leitura introdutória minha aqui, meu texto base, né? Dizendo, o Senhor falando: poxa vida, quem dera, como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem sempre dispostos a me temer e a me obedecer, a obedecer todos os meus mandamentos. Quem me dera que esse sentimento que eles estão tendo agora, quem me dera que isso que está quebrantando eles agora fosse de verdade, quem me dera. Se fosse assim, eles guardariam meus mandamentos, e tanto eles quanto todos os seus descendentes seriam abençoados. Isso Moisés em Deuteronômio. A verdade é que quando a gente pega a história de Israel, a gente se surpreende por um povo tão teimoso, tão obstinado, que chega a dar raiva. O que aconteceu com esse povo, gente?
Quantas vezes o povo reclamou? Por que eles tomaram essa atitude de se queixar, ao invés de crer e confiar em Deus? E olha que Deus fez muita coisa, muita coisa. Você lembra dos filmes, das novelas? Eu falo isso com tristeza. Eu queria que você lembrasse porque você leu, né? Mas você leu também, você leu, você lembra do que você leu. Se não leu, leia. Poxa, quantas maravilhas, quantos sinais, as pragas, meu Deus, as pragas lá no Egito, as pragas atingindo todo mundo, menos o povo de Israel. O improvável, o impossível aconteceu. Faraó deixa aquela multidão sair, ninguém contava com isso. Eu imaginar, eu posso conjecturar, mas aconteceu, eles saíram debaixo de grandes sinais. Gente, não passou muito tempo, não passou muitas horas. Lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 10, você vai ver ali registrado a primeira reclamação, a primeira murmuração do povo. Eu acho que não passou nem um dia. Eu aqui não tenho lembrança da cronologia. Eu não li muito atrás. Mas a primeira manifestação se dá de incredulidade, de teimosia, parece que Deus não fez nada antes do Mar Vermelho. Antes de cruzarem o mar, justamente naquela situação que o povo se viu encurralado, de um lado o Mar Vermelho, do outro lado o monte, que esqueci o nome do monte agora, e atrás vindo os carros de Faraó, o exército de Faraó. E diz então, Êxodo capítulo 14, versículo 10 ao 14, diz, até o 14 não, vou até o 12. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Êxodo 14, versículo 10. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, vê se isso é um clamor, né? Não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Irmãos, a primeira dificuldade que aquele povo pôde enfrentar, depois das 10 pragas, depois dos 10 milagres, depois das 10 maravilhas, coisas aconteceram. A primeira dificuldade, a primeira, o povo me lança essas palavras de louvor. Por que você nos trouxe para cá? Não seria melhor morrer lá? Esse foi o povo que Deus escolheu para libertar. Era um povo que, diante da dificuldade, qualquer dificuldade, já estava reclamando. E você vê isso ao longo da história. Leia Êxodo, você vai ver. Leia Números, você vai ver. Era dificuldade de alimentação, estava reclamando. Era dificuldade de não sei o que, estava reclamando. Era dificuldade de tudo. E em Deuteronômio faz a repetição das leis. Ele deixa claro que o Senhor nunca, apesar das reclamações, nunca deixou faltar nada para aquele povo. Até o desejo de comer carne, Deus mandou carne. A sede, Deus mandou água. Transformou água amarga em água doce. Olha, são tantos milagres, tantas coisas, mas bastava surgir uma dificuldade
para o povo reclamar. Uma dificuldade. Mas nada pior de quando o povo observava as culturas vizinhas, os costumes vizinhos das nações ímpias, quando o povo não cismava de imitar eles e deixar Deus de lado. Deus teve o cuidado de dar um costume, dar uma tradição. Deus teve o cuidado de trazer regras para aquela nação. E essas regras foi bem clara, dada por Deus: olha, vocês são especiais, vocês são minha propriedade exclusiva, vocês são santos. Então vocês precisam ser diferentes. Era o desejo de Deus, era o pedido de Deus. Mas quando o povo olhava por cima do muro e via o costume do vizinho, e via o costume dos colegas de outras nações, ou de outras religiões, de outras tradições culturais, bastavam eles ter um mínimo de convivência, e estava o povo fazendo ídolos, e estava o povo se prostituindo, e estava o povo adorando os deuses dessas nações. Ler Deuteronômio, reler Deuteronômio, eu fiz isso essa semana. Foi maravilhoso. E eu vi como que Deus foi pedante através de Moisés, o tempo todo dizendo as mesmas coisas: olha, guardem os meus mandamentos, guardem os meus mandamentos, olha, os mandamentos são esses, olha, gente, pendure os mandamentos, escreva os mandamentos, medite nos mandamentos, guardem os meus mandamentos, porque se vocês guardarem, vocês vão ser bem-sucedidos, se vocês guardarem, vocês vão prosperar, vocês vão ter tudo isso. Deuteronômio 28, são tantas bênçãos, e por outro lado, Deus também botava pressão, né? Olha, mas se vocês abandonarem os meus mandamentos, tanta dificuldade vocês vão ter, tantas lutas vocês vão ter, tanto problema vocês vão ter, tanta ruína, tanta cara na parede, tanta porta fechada, tanta praga, tanta doença, tanta miséria. Se vocês esquecerem meus mandamentos, não faça isso, guarde os meus mandamentos, porque vocês vão ser abençoados. E assim repetia. Mas bastava ter uma dificuldade: o povo esquecia de tudo. De tudo. E antes da casa cair, vamos dizer assim, em Deuteronômio você vê Deus inspirando até Moisés numa música. E essa música que Moisés faz, esse cântico, é dizendo para o povo: olha, povo, você esqueceu, você me abandonou, tudo isso vai acontecer. Parece uma ironia, mas tudo isso não mudava em nada o comportamento daquele povo. Eu não posso falar que a ficha caiu para Deus, né? Deus é soberano, saber de todas as coisas. Mas Deus faz uma promessa. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Deus faz uma promessa. Olha a promessa de Deus. Deixa eu ler para você. Vocês acompanham aí na tela já, né? O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o ame de todo o coração, de toda a alma, e para que vivam. Deus é difícil, né? Às vezes a gente personifica muito Deus, humaniza muito Deus. É dizer o seguinte: Deus entendeu que o problema não era por fora, o problema era dentro. E de fato é isso. Aquele povo precisava mudar o seu comportamento de dentro. Não adiantava as coisas de fora, tinha que acontecer. Então Deus fez uma promessa: eu vou mudar o coração de vocês então. Que amor, né? Para que o povo não perecesse, para que o povo não se destruísse, Deus fala: não, eu vou mudar o coração de vocês.
Isso você vê também, a repetição dessa promessa. No Antigo Testamento você vê diversas vezes essa ideia de que Deus iria mudar o coração, Deus vai mudar o coração, Deus vai inculcar, enfim. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Ezequiel 36, 26. 36, 26. Já está na sua tela aí? Tá, né? Diz: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Beleza, beleza. Bom, irmãos, eu chego a duas lições aqui, para começar, de tudo que eu falei e descrevi para vocês aí. A primeira lição que eu chego, a primeira conclusão, a primeira aplicação, é que não serão as orações respondidas, não serão os milagres, as mais ricas bênçãos de Deus na sua vida que fará você mudar seu comportamento para com Deus. Eu vou repetir. Não serão as orações respondidas, os milagres e as mais ricas bênçãos de Deus na sua vida que fará você mudar seu comportamento para com Ele. É muito comum pessoas viverem dificuldades. Qual é o tema mesmo da mensagem? Escreve aí, irmãos, nos comentários. Eu vou ditar, escreve aí no comentário. Vou pedir, por favor, escreva, filha, a igreja aí, isso. O tema: quando a crise aparece, o que está dentro de nós aparece também. Quando a crise aparece, o que está dentro de nós aparece também. É o nosso tema. E fica claro aqui no povo de Israel que bastava aparecer a primeira crise para que se revelasse o que estava no coração deles. E fala para mim, o que estava no coração deles era confiança em Deus? O que estava no coração deles era submissão ao Senhor? Não, o que estava no coração deles era orgulho, era arrogância. Um povo mimado, um povo que seguia o seu coração. Quando o seu coração era contrariado, pirraça, esperneio, se jogava no chão, batia no chão, assim, eu quero. Bastava a crise aparecer para revelar o que estava no coração daquele povo. Então, não adianta você condicionar as coisas assim, que tem gente, é dessa forma, não sei se você conhece pessoas assim, conheço muita gente assim, né? Está vivendo dificuldade, está vivendo lutas, doença, problema financeiro, problema na família, é filho rebelde, é casamento que está fracassando, é desemprego, é só viver uma crise, corre para a igreja, e está lá na igreja, ó Senhor, me dá vitória, Pai, se o Senhor me dá vitória, ó a condição, se o Senhor me dá vitória, eu vou ser um servo fiel, eu vou me dedicar a Ti. É isso que acontece, irmão? O milagre vem, a oração é respondida, Deus cura da doença. As ricas bênçãos chegam, você prospera, você fica rico, você tem dinheiro para comprar as coisas que você quer. Mas o seu comportamento não muda. Logo você vê um problema na igreja, logo você vê um irmão fofoqueiro, logo você vê o pastor que não olhou para você no meio da multidão. Como pode? Estava no meio da multidão, o pastor não me enxergou, não me deu tchau. Vai inventar uma porção de coisinha para você sair da igreja. Então a primeira lição que a gente tira aqui é essa. Por que eu estou tirando essa lição? Porque o povo de Israel viu
descer maná do céu, filho. O povo de Israel viu o mar vermelho se abrir. O povo de Israel viu fogo do céu. O povo de Israel viu Moisés tocar na rocha e daqui a pouco sair água. Viu codornizes aparecerem ali no meio do deserto. Via constantemente uma coluna de fogo para aquecer na noite, constantemente via uma coluna de nuvem para amenizar o calor do deserto, mas ainda assim, aquele povo não conseguia servir ao Senhor, não conseguia adorar a Deus, não conseguia ser fiel aos seus mandamentos, não conseguia, sabe por quê? Porque o coração deles era ruim. Então não adianta você estar na igreja para receber bênção, que você pode até receber bênção, mas a mais importante de todas, que é ter a vida transformada, restaurada, as bênçãos do céu na sua vida, você não vai ter, porque o seu coração ainda é duro, é corrupto, é insensível, você ainda é orgulhoso, orgulhosa. É a primeira conclusão que eu chego. Não adianta os milagres para você ser um crente fiel. Não adianta. Porque na primeira dificuldade que surgir, você vai sair fora. A gente está vivendo um momento mais ou menos agora. Semana passada a gente estava mais tenso. Talvez semana passada você estava muito mais fervoroso do que agora. Segunda lição que eu tiro, talvez eu tenha até falado isso já, porque eu me empolguei aqui, me perdoe. Não falei não. A segunda lição que a gente tira é o seguinte, tem a ver agora com as dificuldades. As dificuldades podem até, essa é a lição que eu estou lendo, as dificuldades podem até nos ajudar para nos voltar para Deus. Porém, se a nossa natureza não mudar, e a paz voltar para os nossos corações, nos perderemos de novo. Vou reler. Segunda lição que eu tiro dessa história toda que lemos aqui do povo de Israel. As dificuldades podem até nos ajudar para voltar para Deus. Certo, isso é comum, né? As pessoas têm dificuldades e aí rapidamente correm para o Senhor. Pode nos ajudar. Porém, se a nossa natureza não mudar, basta a paz voltar para os nossos corações para nós nos perdermos de novo. E aí, não faltam exemplos também. Lidos aqui, nós lemos. Eu estou terminando de ler o livro de Josué. Essa semana agora eu já entro em Juízes. E eu lembro que o livro de Juízes era exatamente isso. Falando do povo de Israel ainda. O povo estava em lutas e dificuldades, conflito. O povo todo orava, jejuava. O povo jejuava, orava, chorava, clamava a Deus. Aí Deus dava vitória. A paz vinha. E quando a paz vinha, não demorava muito tempo, o povo começava a fazer tudo de errado de novo. O povo largava Deus de novo. O povo começava a imitar os costumes das nações vizinhas lá, e começaram, eu vou fazer aqui a minha conjectura, e começava a dançar funk, ir até o chão, e começava a namorar uma porção de gente, da igreja, fora da igreja, e o negócio ia beijar na boca, ia querer se reproduzir, e começava, enfim, e começava a gastar dinheiro descontroladamente, e nem sobrava mais dinheiro para o dízimo, sobra, porque comprou tanta coisa, que não sobrou nem para o dízimo, sobrou. O povo começava a abandonar o Senhor, ir para a igreja, não, estou muito cansado, ir para a igreja, tem tanto compromisso, tem tanta coisa, não vai dar para a igreja, enfim. Abandonava o Senhor. Mas as misericórdias do Senhor permitia que aquele povo vivesse aperto novamente.
Eu olho para os apertos, eu olho para as dificuldades como uma misericórdia, Cristo, sabia? Porque toda vez que eu estou aperto, Deus sabe onde é o meu calo. Ele sabe onde toca em mim. Já falei isso para vocês. Basta ele me dar uma doencinha, ir para a cama, ficar lá sentindo dor, rapidinho me conserto com Deus ali e repleplé. Graças a Deus pelas doenças, pelas enfermidades, pelos sustos na minha vida, porque isso me faz despertar e correr de novo para Deus. Aí daqueles que se afastam do Senhor e continuam na paz, continuam na maravilha, continuam. Se não fosse as dificuldades, a fome que o filho pródigo passou, ele jamais teria voltado para a casa do Pai. As dificuldades podem nos ajudar a nos aproximar de Deus. Quantas pessoas estão se aproximando de Deus nesse momento de crise que a gente está vivendo? De fato, as dificuldades podem nos ajudar sim, mas de nada vai adiantar se a nossa natureza não mudar. Se nós não mudarmos, quando a palavra de Deus vier até nós, se a gente não a recebermos, se nós não colocarmos e mudar a nossa atitude, o nosso comportamento, nada vai mudar, porque basta a paz surgir de novo e está você correndo. Isso me faz lembrar uma ilustração. Conta-se uma história que uma menininha achou um porquinho muito lindinho, muito bonitinho, mas sujo, fedia que uma desgraça. Ela foi, pegou aquele porquinho, deu banho no porquinho, limpou, passou talco, botou tudo bonitinho, um lacinho, e jogou perfume, fez aquele mimozinho. Mas na primeira oportunidade que o porquinho teve, o porquinho correu de novo para a lama e se lambuzou, se sujou e fez tudo aquilo. Ou seja, o que o porquinho fez o que era normal e natural dele. Ele só poderia ter um comportamento diferente se a natureza dele mudasse. Está me entendendo? Isso faz lembrar o diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos era um cara muito importante. Era um fariseu muito importante, um religioso muito importante. E me parece que esse homem, sinceramente, foi até Jesus buscá-lo, porque a relação que Jesus teve com ele foi uma relação de compaixão, de aceitação, e Jesus não o censurou mais do que censuraria, oh glória, censuraria. Fala até de novo, censuraria qualquer um de nós. E qual foi a palavra que surpreendeu Nicodemos ali? Põe aí, Cris, para a gente. Era um diálogo. E Jesus falou assim: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus, não poderá entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode fazer parte do meu reino. Quem não nascer de novo não pode conhecer a salvação. Lembra da promessa? Eu lhe porei um novo coração, lhe porei o meu espírito sobre ele. É Jesus. Essa promessa estava se falando de Jesus. Que quando o homem olha para Cristo, entende a sua condição, entende a sua natureza, e a ficha cai no homem: estou perdido, estou frito no mármore do inferno. Quando o homem entende isso e olha para Jesus e vê nele a saída, vê nele a solução, vê nele o porto seguro,
aí as coisas começam a mudar. Quando Jesus entra na nossa vida, olha como os ensinos vão se linkando aqui, né? Quando você abre o seu coração e recebe Jesus como seu Senhor, é justamente o seu coração que é colocado de lado. Coração corrupto, coração da natureza. Paulo fala, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo, essa relação não pode se restringir a Jesus, meu Salvador. Essa relação ela precisa andar junto com Jesus, meu Senhor. Porque, dentre tantas coisas que Jesus quer nos salvar, Ele quer nos salvar de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa. Por isso que quem quer ser discípulo de Jesus precisa negar a si mesmo. O problema do povo de Israel era um coração que eles estavam sempre dando ouvidos e ideia para ele. E quando nós vamos a Cristo, nós entendemos que o nosso coração passa a ser uma dificuldade, um adversário. E o texto é claro, lemos. Olha, vai seguir os desejos do seu coração? Filho, é problema, é encrenca, é rolo que você vai ter. Vai seguir o que está no meu coração? É bênção, é prosperidade, é vitória. Você que está me ouvindo, a sua relação com Deus, ela não pode ser uma relação de me dá. A sua relação tem que transbordar, tem que ser transpassar a isso, tem que romper esse limite. A sua relação com Deus tem que ser uma relação de submissão. Ele é Senhor, Ele é o Criador. Tema do nosso retiro, lembra, jovens, né? Quem vai esquecer? Tudo que o nosso mestre mandar, é isso que nós vamos fazer. Tá joia? Chegamos a essa conclusão. De nada adianta vitórias, milagres, de nada adianta se aproximar de Deus se isso não vier acompanhado de um quebrantamento, de um espírito submisso à vontade de Deus. E agora tudo que o mestre falar, coisas boas, coisas maravilhosas, coisas fáceis, coisas difíceis, tudo o que ele nos mandar é o que nós vamos fazer. Quer saber o que está no seu coração? Deixa a crise, passa por uma crise, passou a crise e logo revela o que está no seu coração. Veja, eu não sou hipócrita, eu sou homem. Muitas vezes a crise vem e a primeira coisa que o meu coração manifesta é o desespero. Mas eu sei quem tenho crido e eu não aceito o desespero, eu não aceito o descontrole emocional, eu não aceito a ansiedade, a preocupação. Logo eu vou me humilhar, logo eu vou para o meu joelho dobrar e me consertar com Deus e confessar, Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas. A oração que ele quer ouvir de todo discípulo: Senhor, ainda que eu perca tudo que quero, que desejo, ainda que eu perca tudo que eu amo, eu vou continuar te adorando. Ainda que eu morra, a minha vida será para sempre tua. Você consegue ter uma relação com Deus admitindo a possibilidade de perder tudo o que é importante e valoroso para você? Aquele que é servo de Deus, aquele que teve o coração transformado, esse percebeu e entendeu que o mais importante da sua vida não são as coisas, os bens, as pessoas. O que é mais importante para a sua vida é a companhia e a presença do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos? Por favor.
Feche seus olhos. Paizinho, Espírito Santo, só o Senhor pode nos convencer do que foi dito e falado aqui, Deus. Só o Senhor pode nos convencer. Só o Senhor pode nos convencer. Porque só o Espírito transforma o homem. É prerrogativa sua entregar um novo coração. Por mais que eu queira e deseje, meu Deus, quantas vezes eu fiz votos, fiz compromisso de mudar, de ser diferente, de não mais agir assim, e passava pouco tempo eu já estava todo errado, fazendo tudo de novo, esquecia de tudo. Até que eu recebi a tua graça, a tua misericórdia. Até que o Senhor veio ao meu encontro e transformou a minha vida. Pai, vá ao encontro daquele que te clama nessa hora, Pai. É o meu pedido, Deus. É minha súplica. Vá ao encontro das pessoas. Eu acho que eu estou fazendo até uma heresia aqui, meu Deus, fazendo esse tipo de pedido. Mas é o desejo do meu coração de ver pessoas sendo abençoadas e transformadas. Permita, Senhor, que ouvidos sejam abertos e entendam essa palavra. E tenham as suas vidas transformadas, ó Deus. E tenha a experiência do novo nascimento. Mude a natureza, Senhor, dos meus irmãos, das pessoas que nos ouvem. É o Senhor que nos faz santo, é o Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos faz justo, é o Senhor que nos justifica, é o Senhor que nos convence do pecado, é o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que nos chama. Pai querido, que nessa noite seja uma noite de salvação, seja uma noite de transformação, seja uma noite de mudança de vida, de novo nascimento, que essa noite seja festa no céu para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Só tu podes fazer isso. E vivemos aqui essa expectativa, Senhor. Faça aquilo que só tu podes fazer. Em nome de Jesus, te oramos. Somos gratos a ti, porque foi para isso que o Senhor veio ao mundo, para salvar a todo aquele que estava perdido, no nome de Jesus. Aleluia! Somos gratos, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém.